Vamos lá, oficialmente boa noite, sejam todas Olá. bem-vindas. Hoje estamos mulherada. Será que temos mais gente aqui escondido? Quem não tiver de câmera aberta aí, só eu perdoo a Andriele que me falou que ia ficar de câmera fechada. Então, Andriele está perdoada. Melhoras para você, meu amor, mas acompanha com a gente aí. Se tiver dúvidas também, quiser perguntar, coloca no chat pra gente, tá bom? Meninas, muito feliz de mais um mês, né? A gente poder trocar conhecimento, agregar, porque eu sou do time que a gente precisa compartilhar conhecimento para isso se multiplicar, todo mundo crescer, todo mundo ter resultado, porque eu quero vocês o mais breve possível vivendo de ginástica laboral, que vocês possam ter o resultado aí que, né, a gente sempre sonha aí com esses muitos contratos. E aí, como a gente passou nesse formato de uma vez por mês, né? Eu fico aqui só pensando o que eu posso trazer para agregar ainda mais conhecimento para vocês, né? Tanto para quem está aqui ao vivo, como quem está assistindo gravado. E eu fui no evento depois de muito tempo, estava meio distante com o João, tudo, acabei me distanciando um pouco dos eventos, mas tive o prazer de participar. Gente, a Ana tem essa carinha linda, jovenzinha, mas só de empresa são 21 anos. E aí eu pude participar, né, amiga? Eu pude participar desse último evento tão lindo. E a Ana, vou rasgar elogios mesmo, porque a Ana fez toda a diferença na minha carreira, porque eu comecei no começo a gente fica, né, tudo muito perdido, o que que eu vou fazer, onde que eu vou procurar. Por isso que hoje a nossa formação, eu dou justamente esse passo a passo para vocês, quem vocês devem procurar, com quem vocês devem conversar, para não bater cabeça assim como eu bati um dia. E a Ana tem, assim, um fator muito determinante para mim, porque ela vai contar um pouquinho da história, eu vou deixar ela se apresentar, mas ela justamente promove eventos aqui onde eu conheci muitos, a maioria dos meus contratos estavam participando desses eventos, e é algo tão bom, gente, que perdura até hoje. Mesmo Então é eu a não cara. estando tão ativa hoje em dia nos eventos, mas ainda tem profissionais que eu conheci nesses eventos, né, via Ana, essas conexões que eu fiz, que me chamam para eventos pontuais, que me pedem orçamentos, que me pedem indicações. Então, fez toda diferença e faz toda a diferença até hoje. Então, por isso que eu chamei, e vocês não conseguem imaginar a minha alegria de ter a Ana aqui com a gente hoje. Ela é muito maravilhosa, a É estrutura exagero, viu, gente? que ela Exagero, exagero. A criou, expectativa vai a aumentando, que eu vou ficando empresa preocupada. dela, ela é muito top e ela tá para dividir um pouquinho. Hoje é um bate-papo, gente, então, dúvidas, perguntem mesmo, tá? Aproveitem a Ana, aproveitem mesmo, porque não é pouco tempo que tá nesse ramo, né, amiga? Então, eu vou deixar a Ana se apresentar. Amiga, é com você. Eu tenho uma admiração muito grande pela Natália, muito, a gente se conhece há muitos anos, então tenho um prazer e uma honra em tê-la como cliente e que virou amiga, né? Outro dia eu brinquei, eu até sonhei com ela, que ela tinha vindo em casa, enfim, a gente precisa marcar esse para sair do sonho, né? Por Para favor. vocês irem aqui, mas assim, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho da minha história e como a Natália falou para mim quando me fez o convite, é um bate-papo mesmo. Ela falou: não leva apresentação, nada, é uma conversa para a gente se conhecer e eu poder compartilhar um pouquinho dessa questão que ela me trouxe à pauta, né, de conexões, de networking. Eu tenho uma empresa de educação corporativa. Como ela comentou, se a gente fez 21 anos agora no mês de setembro, mês passado. Mas eu estava pensando no que eu ia conversar com vocês e de carreira eu tenho 29 anos, estou completando 30 o ano que vem. Eu comecei com 18. Isso que eu queria começar falando um pouquinho com vocês, assim, eu tinha 18 anos, meu pai tinha uma empresa de consultoria em recursos humanos, que é a Planor, que ainda existe, em São Paulo. E ele tinha uma parceria com a FAAP, que é a Fundação Armando Álvares Penteado. Não sei se vocês conhecem, uma grande faculdade de São Paulo. E a empresa dele levava os cursos de pós-graduação da FAAP para o interior.
E aí começou aqui em São José do Rio Preto. Meus pais são separados desde que eu sou criança, a gente mudou para São José do Rio Preto, minha mãe e meu padrasto, quando eu era criança, meu pai continuou em São Paulo. E aí ele me liga, fala assim: Ana, eu tô chegando em Rio Preto amanhã, eu moro em São José do Rio Preto. Estou chegando em São José do Rio Preto amanhã e eu quero que você venha trabalhar, que a gente fechou uma turma de pós-graduação e você que vai cuidar. Meu, com 18 anos eu nunca tinha trabalhado, não sabia o que era pós-graduação, não sabia nada e fui pega completamente de surpresa e foi assim o meu início. E o que que eu fazia, né? O que que eu tinha que fazer? Eu tinha que vender os cursos de pós-graduação e acompanhar todo esse curso. Então, eu acompanhava com os alunos, eu recebia os professores, acompanhava as aulas aos sábados. E quando meu pai fez essa negociação, quando estava fechando a primeira turma, ele fez uma parceria com o Sebrae na época. O Sebrae cedia o espaço, então o curso acontecia nas instalações do Sebrae e o Sebrae me cedia uma sala para eu ficar lá. Então eu estava pensando, né, na nossa conversa de hoje, eu falei, gente, começou as conexões desde os meus 18 anos, desde o início do início mesmo. Então, assim, lá atrás eu já aproveitei essa oportunidade, que na realidade com 18 eu nem sabia que era uma oportunidade, mas eu não sabia nada e eu ficava prestando atenção. Então, eu não sei se vocês conhecem o Sebrae, imagino que sim, mas o Sebrae tem os consultores que recebem os empresários, né? Então, eu observava para aprender. Eu observava como os consultores faziam, eu observava quais que eram as dores dos empresários, eu observava porque eram esses que eu tinha que vender os cursos de pós-graduação. Os cursos de pós-graduação nós vendíamos para os empresários. E aí, desde então, começou. E eu observando, e eu fazendo contato, e eu conhecendo gente. Passaram-se mais ou menos uns 2 anos, nós saímos do Sebrae, fomos para uma sala nossa. Enfim, e eu, num fim de semana, lendo o jornal, eu vejo um anúncio, Núcleo de Jovens Empreendedores, da Associação Comercial. Sabia que era associação comercial, nunca tinha participado de nada. Ligo na segunda-feira, falo, o que é isso, né? O que é núcleo de jovens empreendedores? Enfim, me convidaram para participar de uma reunião para conhecer. Era o início do núcleo de jovens empreendedores aqui em São José do Rio Preto, que faz parte da associação comercial, que se chama CIRP. E aí começa a minha relação com a associação comercial. Eu estou na associação na diretoria há 18 anos. Eu falo que isso também é uma escola. Eu aprendo absurdamente e conheço muitas pessoas. Eu brinco que a gente está doando o nosso tempo, né? Mas primeira dica, então, que eu dou, participem de associações. Assim, é muito rico isso. Eu não sei o que que tem, né? Cada cidade tem a sua estrutura, a sua nomenclatura, mas com certeza tem associações de classe. E com certeza tem outras associações que talvez vocês falem assim: ah, talvez não seja específico da minha área, mas sempre vale muito a pena, porque é um aprendizado imenso, a gente está em contato com outras pessoas de outros segmentos e a gente conhece muita coisa. Eu tenho um mote para mim, né, que é muito forte, que inclusive a da minha empresa também, evolução me move. E isso faz meu olho brilhar, assim, né? Eu ser hoje melhor do que eu fui ontem. Então eu não consigo falar não quando eu recebo algum convite que eu sinto que eu vou aprender, que eu vou evoluir com isso. E estar na associação comercial, né? Hoje eu estou, inclusive, com duas pastas. Hoje eu sou secretária-geral da CIP. A CIP hoje tem 4.700 associados, e eu também estou na pasta de treinamento e desenvolvimento, na qual eu estive por 18 anos, que essa é a minha área. Agora, ser secretária-geral eu nunca tinha sido e é um desafio imenso. Só que eu não podia falar não, sabe? Por quê? Porque eu estou aprendendo muito e me coloca em contato com muitas pessoas que provavelmente eu não teria só com a minha empresa. Então, assim, por que que eu estou contando esse início, né? Porque estar no Sebrae com 18 anos, eu tenho 47 hoje, isso eu estou falando de 29 anos atrás, abriu realmente muitas portas, eu consegui olhar com outro olhar, ter contato com outras pessoas que eu não teria nunca a possibilidade com 18 anos, estar no meio de pessoas, de empresários que são
né, o meu público. O Segente é uma empresa de educação corporativa, nós vendemos cursos, treinamentos, capacitações para as empresas. O nosso público são as empresas. De repente eu me vi em contato, conhecendo, né, tendo a oportunidade de conhecer empresas que provavelmente seria muito difícil eu estar no local e conhecer. E a CIRP também me deu essa possibilidade, me dá essa possibilidade até hoje. Então, voltando, primeira dica: estejam em associações comerciais, façam trabalhos voluntários. A gente aprende muito mais, né? A gente doa nosso tempo, mas a gente aprende muito, 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 muito. Segundo ponto que eu queria falar, que eu acho importante, e isso não só na minha área, eu acho em qualquer área, muitas vezes a gente fica querendo prospectar, né? E que tá tudo certo, a gente precisa prospectar para ter clientes. E muitas vezes os clientes estão ao nosso redor e a gente está muito mais preocupado em conhecer novas pessoas, né? Se a gente for pensar, quem que está ao nosso redor? Vou dar um exemplo meu, tá? Então eu vou na academia, então eu tenho o núcleo da academia. Eu corro, eu tenho o núcleo da corrida. Eu tenho 2 filhos, então eu tenho o núcleo dos pais da escola dos meninos. Os meninos jogam futebol, eu tenho o núcleo dos pais do futebol. Eu sou católica, eu vou na igreja. Eu tenho o núcleo da igreja. Eu fiz acampamento, eu tenho o núcleo do acampamento. São muitos núcleos. Então, olha quanta gente, né? E a gente muitas vezes fica preocupado em prospectar novos. Mas será que a gente trabalhou com todos os contatos que nós temos, que já conhecem a gente e que muitas vezes confiam na gente? E sabe aquele churrasquinho que a gente vai no final de semana? Muitas vezes as pessoas nem sabem o que a gente faz porque a gente não fala. A gente fica falando de amenidades, mas a gente não fala o que a gente faz. E, e eu vou contar um segredo que eu acho que vocês já sabem, inclusive, são nos churrasquinhos que acontecem os melhores negócios, né? Então, assim, uma outra dica que para mim é muito importante isso, nós aproveitarmos as pessoas que nós já conhecemos. Não que a gente não tenha que buscar novos, não que nós não temos que prospectar, temos, mas primeiro vamos olhar no nosso celular e olhar todos os contatos que nós temos e talvez falar assim, nossa, o fulano, será que o fulano sabe o que eu faço? Ele pode se interessar, como a Natália falou no início, né? Ah, muitos são vocês são profissionais liberais, trabalham, né, com a área da saúde e ginástica laboral. Aonde que a gente vende ginástica laboral? Para as empresas, né? E será que a gente conversou com todos os donos de empresas? Será que nós divulgamos o nosso trabalho para todos? Muitas vezes a gente está perdendo a oportunidade que está do nosso lado e a gente não precisa gastar um centavo para isso, só o nosso tempo para fazer essa triagem, porque às vezes está muito perto e muito próximo. Volto a dizer, não estou falando que a gente não tem que buscar as redes, eu não sei como funciona, vou dar um exemplo aqui de São José do Rio Preto. Aqui tem várias redes de network. O Sergente, inclusive, se preocupa muito, como a Natália falou, né, que ela fez várias coisas conosco e faz ainda. A gente tem uma preocupação muito grande em quem está no Sergente, na qualidade, muito mais na qualidade do que na quantidade, né? Então, a gente quer realmente que as pessoas façam negócios dos nossos cursos, dos nossos eventos. Então, quando eu escuto a Natália falando isso, meu coração se enche. Assim que eu falo assim, opa, meta alcançada, porque isso é um valor nosso, né? Das pessoas realmente fazerem negócios no nosso ambiente. Então, participa de um curso, tem que ter alguém interessante para a Natália. Se a Natália é convidada para fazer parte, a gente se preocupa muito com a questão dessa qualidade. Mas, independente disso, tem N redes de network. Eu falo que não dá para a gente estar em tudo, né? Não dá para a gente participar de tudo, porque tem muitas coisas. Então, o primeiro ponto é entender qual que é o nosso público. E a gente usa uma palavrinha, qual que é a nossa persona, né? E quando eu falo, uso a palavrinha persona, é entender exatamente, eu sei, eu te falo qual que é a persona do seu gente. Ele é homem, ele tem de 35 a 45 anos, ele é casado, ele tem 2 filhos e ele é da classe B. Ah, mas você não vende para outra pessoa? Lógico que eu vendo, mas a minha persona é essa. Quem que é a persona? É quem é nosso público ideal, que a gente já desenhou, que a gente sabe que aquele é o público, aquela é a persona.
E aí a gente precisa entender aonde está essa persona, onde está meu público. E aí sim, participar, se são os empresários, aonde estão os empresários? Para qual empresa que eu quero vender? Aonde ele está? E aí eu vou participar dos lugares onde ele provavelmente está. Não dá para a gente fazer tudo, não dá para a gente participar de tudo, mas dá sim para a gente entender aonde meu cliente está e aonde eu quero encontrá-lo, onde eu quero conhecê-lo. Eu preciso conhecer, eu preciso gerar conexão com ele, eu preciso ter alguma relação para eu conseguir chegar na venda, né, no resultado final. Nessa linha, eu acho que é importante falar, essa palavra network já está na moda já faz tempo, né? A gente sempre fala muito disso. Ah, network, nada mais é do que conhecer pessoas, conexões, né? Gerar negócios. Mas eu entendo que muitas vezes a gente utiliza isso de uma forma errada. Porque a gente indica alguém, quando a gente indica um médico, por exemplo, ou um profissional, a gente indica se a gente não tem confiança? Não, né? A gente só indica quem a gente confia. E para a gente confiar, a gente precisa ter conexão com essa pessoa, né? Então, é muito importante a gente, quando a gente se conecta com alguém, a gente não está só pensando na venda, porque a pessoa sente. Não adianta eu entrar em contato com a Natália toda vez só para vender. Não adianta. Ela vai sentir que essa relação é uma relação só ganha-perde, só eu quero ganhar. Não é isso. Assim, a gente precisa nutrir as relações. Até aconteceu um exemplo no Sergente segunda-feira, né? A gente fechou um projeto bem legal. 2 anos que a gente está tentando. E não fechava, e não fechava. Só que aquela coisa, a gente foi nutrindo esses 2 anos, a gente sumiu? Não. A gente entendeu que aquele não era o momento, a pessoa não ia fechar naquele momento. E o que é nutrir? Né? Por exemplo, é uma empresa no ramo alimentício. Então eu vejo alguma coisa no jornal, eu pesquisei alguma coisa, é uma matéria desse ramo, eu mando para ele. Eu vi alguma coisa do concorrente dele, do maior concorrente dele, eu mando para ele. Apareceu algo que eu estou pesquisando desse ramo, mando um WhatsApp e falo, nossa, você viu isso? Que interessante. Eu não estou vendendo nada, mas eu estou nutrindo a nossa relação, para ele ter confiança em mim. E como ter confiança? Porque ele está entendendo que eu estou preocupada com ele. Ele está entendendo que ele é importante para mim, né? E a gente é assim também, só a gente prestar atenção. Aquele vendedor chato que entra em contato conosco, que só quer vender, 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 a gente tem, né? A gente não quer mais atendê-lo. A gente fica inventando desculpas. E por quê? Porque essa sensação, né? O cara só quer tirar proveito, ele só lembra de mim na hora de renovar o contrato. Ele só lembra de mim na hora de vender. Ele não está nem um pouco preocupado comigo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, bastante atenção. E como fazer isso? Pensando, eu sempre falo, o que a gente vai gastar? É tempo, tempo de organização e de planejamento. O gente tem várias coisas, né? Tem as formações, tem os workshops, eventos de um dia, tem os eventos, tem evento pago, tem evento gratuito. A gente sabe os clientes que a gente tem que convidar para cada oportunidade, né? Eu não chego e convido todo mundo para tudo. Não, para que eu vou convidar para um assunto que eu sei que a Natália não se interessa? Por que eu vou ficar mandando um monte de WhatsApp para ela? Não tem sentido. Então a gente tem que ter esse planejamento e essa triagem para entender o que esse cliente precisa, né? O que ele está buscando, qual que é a dor dele, qual que é a necessidade dele, e aí sim tratá-lo dessa forma, tratar, né, com sabedoria, com cuidado, e ele sentir que realmente eu estou preocupada com ele. Então eu acho que essa questão de conexão, de networking, é muito mais o cuidado, é muito mais você demonstrar o seu interesse por ele, que aí a gente vai criando as relações. Hoje eu fico muito feliz, né, quando a gente vê o Sergente, eu falo que a gente não precisa buscar novos clientes, a gente já tem vários, mas compram toda hora? Não. E vão comprar tudo? Não. E tá tudo certo, mas a gente precisa entender o que ele precisa.
né? Entender o que, que para ele é importante para aquele momento. E aí sim, ir focado naquele conteúdo. Então, é muito mais a forma como a gente faz, a questão do cuidado, a questão da importância e ir nutrindo essa relação para ter resultado. Eu acho que eu falei bastante, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente trocando ideias. Ana, até eu fui anotando, ó. Gente, Que bom, tá vendo quem foi minha professora? Quem assiste parece. às aulas vai entendendo. Mas você fez uma linha de raciocínio muito maravilhosa com as dicas, e é exatamente isso. Hoje as coisas estão ficando muito no automático, né? É robô que te responde, tá se perdendo o humano. E Eu ia falar exatamente isso, né? Hoje as empresas estão passando, é uma coisa, inclusive, parece que são coisas diferentes, né? Mas não são. A gente está falando tanto, né, de inteligência artificial, estamos falando tanto em tecnologia, e elas estão acontecendo e vão acontecer cada vez mais. Mas a gente está retomando essa questão da humanização, né? Nós, clientes, nós humanos, estamos com essa necessidade. Então, quanto mais, qual que é o diferencial hoje? É exatamente isso que você acabou de falar. É humanizar, né? É fazer uma coisa sob medida, personalizada para o cliente sentir isso. esse é o nutrir, né, amiga? É o estar ali Exato. presente, porque se a gente fica sempre no automático de querer fazer o extraordinário e não faz o básico, né? Gente, faz o básico Lá que no é Segente a olhar a gente sua... fala que é o arroz com feijão. É Não isso, vamos querer inventar, não resolve fazer o risoto, não. Vamos fazer o arroz com feijão bem feito, que é, já tá, ó, maravilhoso. é exatamente isso. E as pessoas não estão fazendo, né? Às vezes a gente fica pensando em coisas mirabolantes, onde que eu vou procurar? Meu Deus, mas onde está? Que empresa que eu vou? Nossa, com quem que eu tenho que falar? E não se preocupa que às vezes na sua agenda você tem alguém que é conhecido, que pode te conectar com essa pessoa. Que nem a Ana falou, às vezes no churrasquinho que você vai, ele é amigo do seu amigo e você conecta e ali você faz. Então, tirar esse peso, tirar essa preocupação, né, de sempre estar tendo que correr atrás a todo momento, é se abrir para o que está à nossa volta, né? Eu brinco muito com o Kleber, o Kleber Rodrigues. Cara, eu choro de rir com ele. Ele vai na esquina, ele vai em alguma, ele vai viajar, ele foi pescar. Eu não vejo ele pescando, né? Que é tanta inteligência assim, é tanto que eu falo, não é possível que você pesca. Aí até que ele me contando uma vez não, Nath, eu fui pescar, eu pesquei um pouco lá, mas eu já fiz negócio aqui, eu já fechei contrato lá. Aí essa viagem agora, a última vez que ele foi, eu já chego e já pergunto: "E aí, já fez negócio?" Aí ele: "Você acredita que não? Mas eu fiz para um amigo meu, porque eu já liguei para ele, já conectei ele com outra pessoa." É sobre isso, gente. É Estar isso, é exatamente aberto para isso. as possibilidades, é ter esse olhar, né, Ana? Esse olhar do em volta, né? Tirar proveito do que está na nossa mão, do que está a nosso alcance. E aí E tem depois, muita coisa, né? E tem muita coisa ao nosso alcance. E eu acho que você falou uma coisa muito interessante, que é mudar o olhar, né? Essa questão de repente, a gente vai e fecha. Eu brinquei, sexta-feira eu levei a turma para almoçar. Fazia tempo que a gente não fazia isso, a gente sempre faz depois do aniversário e a gente não tinha conseguido. E aí chegou lá, fechou o negócio com o cliente no almoço, que encontrou sem querer. E aí todo mundo brincou, a gente precisa vir mesmo almoçar para encontrar as pessoas. Eu falei, mas é verdade, vamos criar aí um processinho de pelo menos uma vez por mês, porque as pessoas estão onde, né? Entender, vai almoçar um almoço aqui, você sabe, né, Nath? As pessoas, todos acabam almoçando nos mesmos lugares. A gente vai lá e encontra os clientes. E aí, pronto, encontrou, fecha as coisas, é simples. Mas ficar atento a isso, né? Ficar atento a isso. Não é que eu tenho, porque às vezes eu também, gente, eu sou extremamente, Ana Carolina, pessoal,
Sabe aquela coisa de entrar muda e sair calada e ninguém notar? Sou eu. Esse é o meu pessoal, tá? O meu profissional, tu não fala, imagina, você conversa, você conhece todo mundo. Realmente, mas eu tive que mudar o se eu quisesse continuar na minha profissão, eu tenho que entrar nessa energia, né? Estar em contato. Mas nós não podemos perder a oportunidade, assim. Não podemos. A gente tem que falar o que a gente faz, a gente tem que entender o que o outro, principalmente não é falar, é entender o outro primeiro, né? Que é aquele olhar para o outro. Porque às vezes o outro compartilha contigo uma coisa que você consegue resolver. E você não vendeu, o cara tá falando que ele quer comprar, aí é só você falar o que você faz e ponto. É Tudo isso. se resolve. Então, assim, tem muita. Eu garanto que se a gente mudar esse olhar ou ficar atento a essas coisas, a gente vai ter muito resultado. Muito resultado. E em todo lugar. É na fila da padaria, é dentro do elevador, é na escola, como eu disse, na escola. O tanto que eu já vendi para os pais dos meninos, dos amigos dos meus filhos, e sem querer. E sem querer. Porque o cara tá lá falando, de repente, tipo assim, nossa, mas eu não sabia. Por quê? Porque a gente não conversa a respeito. Qual o problema, né? Porque as coisas estão muito fáceis. Como a Nath falou, eu tenho uma frase, eu não sei exatamente como que é, mas assim, a pessoa que você quer falar tá um passo, e é isso. Você conversa com as pessoas, pode não ser ela, mas é amigo, e aí já passa o contato, já faz essa conexão que é tão importante. É isso, é isso. A gente poder aproveitar realmente essas. Às vezes é tão pequenininha, e como a Ana falou, esse ouvir, né? Porque às vezes a gente fica preocupado, tão preocupado em falar. Eu preciso, né? Não, porque eu faço ginástica laboral, porque. Não é sobre isso. É sobre ouvir e, na oportunidade certa, falar: nossa, poxa, mas eu trabalho com isso. Olha, a ginástica justamente evita isso que você precisa. E isso eu aprendi, essa coisa de ouvir mais, em um desses seminários com o Raul, de vendas. Ai, que coisa Até boa. isso, gente, eu falo para vocês: participem de tudo que vocês, como a Ana falou, vai me agregar, vai me fazer aprender alguma coisa. A gente precisa vender. Então, até em seminário de vendas, eu fui. E essas dicas que eu dou para vocês, não chega na empresa no dia. É tão difícil, às vezes é tão desafiador a gente conseguir agendar uma reunião com um profissional que vai te receber. Aí chega lá, a gente quer falar, 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 falar. Ouve os problemas, ouve o que a pessoa tem para te falar, e aí sim vai ser pontual o nosso posicionamento, a nossa venda, mas porque a gente já sabe o que ele está precisando, eu não preciso falar o todo, né? Então, mas eu puxei isso justamente para falar que até seminário de vendas eu fui fazer. Eu aprendi, eu peguei dicas que eu utilizei na hora de vender para a empresa, e eu conheci empresas, porque quem participa desses seminários são empresas. Então, também é esse olhar de onde eu devo estar, né? Eu fiz esse caminho que a Ana falou. Eu tive a grata, assim, oportunidade de atender o Sebrae. Nessa época, eu era parceira, porque a empresa que foi contratada era de São Paulo. Eu ganhava uma merreca, mas eu fiz muitas conexões, muitas. Quantas pessoas, quantas coisas eu participei no Sebrae. Tudo que me chamavam: Nath, vai ter palestra de tal coisa. Tava eu lá. Nath, vai ter. Tava eu lá. E aí eles sempre me apresentavam um, me apresentavam outro. E isso foi alimentando. A gente precisa disso. Não vai ser. Eu sei que é um desafio a gente já sair fechando o contrato. Eu preciso me alimentar de talvez de contatos, de conexões, de despretensiosamente também. Não ficar com esse peso, porque acaba se tornando desmotivador, né? Ah, mas eu falei com fulano, não me respondeu, eu falei com ciclano, não me respondeu. Se alimentem dessas conexões, vão para os lugares, vão para esses eventos, não só para conhecer pessoas, mas para agregar conhecimento para vocês. Quantos eventos de RH que são maravilhosos também, os eventos de RH, que eu, quando eu falo para vocês que a ginástica laboral não é só o exercício físico, é porque eu tive esse contato também de olhar o humano, enxergar com o olho que o RH enxerga os funcionários.
e aí poder ajudar eles através da ginástica laboral. Então, gente, entendem que não é só, né? A gente não pode se fechar nesse mundinho. A ginástica é isso, e aí eu tenho que vender, eu tenho que. Não, se abram, mudem o olhar de vocês. E primeira coisa, olhe em volta, né? Não queira enxergar só longe, olhar em volta mesmo. Eu acho que é uma das, né, amiga, para fechar assim, é esse olhar. A gente vai abrir para perguntas, peraí. Eu acho que você falou uma coisa bem interessante, que eu acho que a gente tem uma tendência, né, quando a gente faz de uma profissão específica, a ficar nesse mundinho mesmo, né? E aí é um grande diferencial participar de coisas diferentes, porque daí também a sua fala e o seu modo de negociar, de conversar com o empresário muda. Então, assim, isso que a Natália falou. Ah, fiz o seminário, participei do seminário de vendas, participo dos eventos de recursos humanos. Por quê? Com quem que ela fecha? Com quem que vocês fecham? É com o empresário ou com a área de RH? Se você já vem com um discurso, se você entende as dores deles, se você vive um pouco, ou pelo menos aprendeu um pouco do que eles estão vivendo, o seu discurso é outro. E o olhar dele perante o profissional muda. Porque você sai da multidão, você fica único lá. Porque só você vai estar com essa nomenclatura, só você vai estar conversando, por exemplo, falando de negócios, só você vai poder falar de mercado, só você vai poder falar um pouco das dores que ele sente. E a gente tem a tendência em ficar no nosso mundinho, falando das nossas dores. Legal, a gente precisa entender muito bem. E aqui, uma coisa que eu não sei, que é muitíssimo importante, porque isso também né, já é primeiro passo muitíssimo importante, é a qualidade do nosso trabalho, né? Isso, óbvio, a gente tem que ser muito bom naquilo que a gente faz. Segundo passo, aí olhar com outros olhos e fazer essas conexões, porque são importantíssimas. Aí a gente vai se sobressair do nosso mercado, dos profissionais, a gente não vai ser só mais um. A gente vai ser o diferente. Ah, aquela lá, nossa, aquela lá e conversou, veio, perguntou, entendeu, trouxe dados importantes do meu segmento, trouxe. Aí você sai. Então, precisa assim, quem que eu vou visitar? Com quem que eu vou conversar? Vou conversar com aquela empresa que é como uma construtora, por exemplo. Entender um pouquinho como está esse mercado. Esse mercado está bom, esse mercado não está? Quem são os concorrentes? Será ele é o primeiro do mercado ou não? O que que ele está, né? Quais são as dificuldades desse cenário, desse segmento hoje? A gente precisa, para a gente ter conversa, para a gente ter conteúdo. E sim, o outro, né? Quem vai nos contratar, nos olhar e falar, não, esse profissional, essa profissional é diferente. Ai, que delícia, né, gente? Não sei se vocês estão gostando, mas eu estou amando. Ó, vamos Eu abrir tô, mas... para perguntas. Será que essa galerinha quer? Rose, eu acho que quer perguntar. Não, é assim, não tem uma pergunta. Eu só gostei dessa parte aí que você falou também, que a gente fica procurando, né, longe e as pessoas estão próximas. Na nossa agenda até, né? É só a gente olhar e não ficar aí procurando longe, que não E quando a existe. gente vai procurar longe, a gente muitas vezes tem que investir, né? Dinheiro e tempo. E tem um ponto crucial aí que eu acho, as pessoas não nos conhecem. E aí é mais difícil, Exatamente, mais né? difícil, muito mais difícil. Mais difícil confiar, mas o que que ela faz? Como que ela é? Será que ela é boa? Será que não é? Quais são as referências? Quando a gente conhece, fica muito mais fácil. Só que a gente esquece dessas pessoas muitas vezes, né? Então, convido aí, primeiro plano de ação, eu convido todo mundo ir no celular mesmo, na agenda. Quantos nomes a gente não tem? Aí começa a lembrar assim, nossa, é fulano, da onde que é? Será que. Então, primeiro passo eu acho que é esse, que tá fácil. Ele só vai levar um tempinho, né? Então, organizar um tempinho para isso. Porque com certeza eu garanto que vai ter gente interessante aí que pode vir a fazer negócio com vocês. Ah, foi cliente. Verdade. Isso aí.
Quem mais querem perguntar? Aproveitem, aproveitem, gente. Não é todo dia que a gente tem a Aninha aqui. Quero perguntar também, não, é só comentar que é muito interessante essa visão, assim, igual a gente, né, que é fisioterapeuta, eu há 25 anos também, tenho a sua idade, Ana, Ah, 47, me formei com ótimo. 21 também, super nova, Super então, novo. sim, a gente fica muito nesse mundinho, né, da fisioterapia e tal, mas de uns tempos para cá eu tô querendo ampliar meus horizontes. Inclusive, acho que faz um mês mais ou menos, eu tenho um casal de amigos que participam da BNI, não sei se vocês conhecem. BNI, sim, aqui tá forte, aqui em Rio Preto, tem vários grupos, Eu sou de Franca, né? Aqui perto de Ribeirão. tá? Ah, e perto de Rio Preto também, né? Muito bom. Dá uns 300 quilômetros, né? Mais ou É. Aí ele sempre me convidava, vai lá. Aí vai ter um jantar, assim, assim, vai ter uma palestra com um cara super experiente lá do Mato Grosso. Aí eu fiquei pensando, ai, gente, mas será que eu vou? Ai, o que que vai ter a ver? Não sei o quê. Aí falei para minha mãe, ai, mãe, vamos, porque a minha mãe é comerciante. Aí eu falei, vai ser bom para você também. A gente, nossa, aí foi tão interessante, assim, tanta coisa que ele falou sobre rede de negócios mesmo. Aí a gente sentou na mesa, conversou com corretora de seguros, conversou com uma moça que trabalha com marketing, com várias pessoas assim de outros ramos, sabe? Aí depois teve um jantar super gostoso. Então foi bem interessante, assim, sabe? Foi prazeroso, assim. Eu acho que é legal a gente procurar, igual vocês estão falando, né? Aqui em Franca é a ACIF, até a Natália já Associação falou. comercial, né? Só que eu não fui ainda. Correria de clínica, né? Nossa, você fica muito presa. Aí, a hora que dá tempo, a ACIF já está fechada, mas uma hora, quem sabe, dá certo de ir. Porque eu vi alguns eventos lá de mulheres empreendedoras, parece que chamava. Tem isso, não tem? Aqui chama CME, que é Conselho da Mulher Empresária, é CMEE, Conselho da Mulher Empresária e Empreendedora. Isso Ah, mesmo. então. Aí eu vi isso daí, mas acabou que era um dia que não dava certo de eu ir também, mas tem que estar sempre mesmo por dentro, né? Aí esses dias teve uma palestra com uma psicóloga, numa sexta à noite, ia falar sobre inclusão, que é uma área que eu trabalho, né, bastante, mas uma psicóloga que ia mostrar a visão dela, né, não a visão da parte motora, né, que é o caso que a gente mais trabalha. E uma sexta-noite eu falei, nossa, estou tão cansada. Ah, não, eu vou. E era gratuita. Falei, a gente fica reclamando que não tem nada de graça. Aí quando tem, a gente fala, não, estou cansada, ai, não vou. Aí eu falei, vou fazer a inscrição. Se na hora de desanimar, eu não vou. A gente fica desse jeito, né? Aí eu falei, não, eu vou, eu vou. Tanto que eles agradeceram lá, falaram, nossa, gente, numa sexta-noite é difícil, que tá todo mundo cansado. Mas foi super interessante, deu para ver a visão dela como psicóloga, sabe? Trabalhando com essas crianças autistas, síndrome de Down. Ela é de Ribeirão Preto, então foi bem interessante. Então, acho que é assim, eu estou tentando ir buscar outras coisas fora, fisioterapia também. Então, eu acho que o que vocês estão falando aí, eu acho que eu estou indo no caminho. Ainda não fechei, Excelente. mas uma hora fecha. Excelente. E assim, queria falar algumas coisas, né, Karen? Primeiro, super parabéns. Eu acho que é isso mesmo. Uma dica que eu vou te dar: não dependa dos outros. Assim, você comentou, né? Convida sua mãe, ainda bem que ela topou, porque senão provavelmente você não teria ido. Então, assim, não perca essas oportunidades, porque são muito válidas, né? Igual você Aham, comentou. É muito importante, como a gente já falou, estar em contato com outras pessoas de outras áreas, né? A gente sempre aprende alguma coisa, né? Então, advogado, comerciante, outras profissões, a gente aprende. E é tão importante, eu falo que é exatamente isso, né? Sair do nosso mundinho, da nossa profissão, para sim. escutar outras pessoas. E essa questão do cansaço, sempre a gente É, vai estar. vai estar. Na verdade, essa questão, assim, eu mudei muito.
Antigamente eu não fazia nada sozinha mesmo, do jeito que você está falando. Hoje em dia eu já enfiei na minha cabeça, não, porque eu moro eu sozinha com meus cachorros, então eu tenho que resolver tudo. Aí eu falei, não, eu vou e eu vou sozinha. Eu até estava falando para a mãe de uma paciente hoje, que antigamente as pessoas falavam assim, ai, vamos no barzinho, você me encontra lá. E se ninguém fosse comigo, para chegar no barzinho comigo, eu não ia. Agora hoje eu Sei. vou, eu chego, eu vou conversando. Falei, não, a gente tem que ir mudando, sabe? Exato, exato. E eu falo que é engraçado isso, né? Porque geralmente quando a gente está sozinha, daí que a gente conhece as pessoas. E É quando a verdade. gente vai com alguém, né? A gente está junto, daí a gente fica grudadinho junto com a pessoa e só fica conversando com a pessoa. Quando a gente está sozinho, é uma oportunidade imensa de conhecer Foi pessoas justamente isso diferentes. que eu percebi. E temos que aproveitar. Eu sei, né? Tem vergonha, tem o cansaço, tem tudo, mas a gente não deve perder essas oportunidades, porque tem muita coisa acontecendo. E essa questão que você falou, fui, não fechei ainda. Mas é um processo, é um É, processo. O que a igual gente precisa nessa. ter, tem uma palavrinha que eu gosto muito, que eu presto muita atenção para eu ser isso, não é fácil, consistente, né? Sim, Então, assim, não vai sair na primeira ida não à desistir associação fácil. comercial. Não vai sair. Talvez seja na segunda, na terceira, na quinta, na décima. Mas pode ter certeza que você está plantando. Pode ter Inclusive, certeza. nessa palestra aí, né, eu falei para as meninas lá da clínica que eu trabalho, ai, vocês topam? Ai, não, não vou. Ai, não, sexta-noite. Ai. Aí eu falei, quer saber? Eu vou sozinha. Aí eu lá sentada sozinha, cheguei, cumprimentei a mãe de um paciente que eu atendi, eu nem atendo ele mais, ela que me convidou. Aí eu estava lá, ficou uma moça correndo assim, e falou, nossa, eu posso sentar do seu lado? Pode. Aí ela tem autista, ela perguntou o que eu faço, e aí eu falei, e ela falou, nossa, eu trabalho com fisioterapia aquática, meu filho tem medo, não sei o quê, eu vou pegar seu contato, de repente a gente combina, e aí ela pegou meu contato, me mandou foto já da palestra, ela ainda não falou do filho dela, mas mandou foto da palestra, sabe? Olha aqui o que eu recebi lá no grupo, não sei o quê. Aí a gente está mantendo contato, Excelente. e ela é veterinária, e eu sou mãe de pet, aí já desabafei com ela que eu perdi meu cachorro, que eu tô vivendo luto. Eu sei que a gente trocou a maior figurinha lá. Talvez se eu tivesse com as meninas da clínica, eu não teria conversado com ela, né? Exatamente, exatamente, Aí, exatamente. Baita exemplo. esse sábado, aí você falou, às vezes da gente não ir para fazer negócio, né? As meninas da academia, que eu também faço academia, falou, ai, vamos tomar um shake, não sei o quê. Nossa, eu não posso, eu tenho muito serviço na minha casa. Não, deixa aí, depois você faz. Ah, então tá, então fui. Aí cheguei lá, tinha uma menina lá da academia que eu nunca tinha nem conversado muito com ela, só cumprimentado. E eu também fiz o curso de fisioterapia forense, né? Que você trabalha em parceria com advogados. Aí, ai, Legal. a fisioterapia que você trabalha, o que você faz? Aí comecei a falar, nossa, minha irmã é advogada, você quer que eu te passe o contato dela? E assim foi, sabe? Eu ainda não tive tempo de conversar com ela, mas o contato dela está aqui. Falei, eu quero. Ai, não, minha irmã está trabalhando com autista, com não sei o quê, acho que talvez dá certo vocês fazerem alguma coisa. Então era um lugar despretensioso, né? A gente está Exatamente. tomando um shake. Exatamente. Só. E que provavelmente você não teria conhecido se tivesse ficado em casa, né? É, É e lá na isso, academia, é às vezes, não isso. dá tempo, né? Que tá todo mundo fazendo exercício, eu não vou ficar lá falando com ela, né? Exatamente, é Mas Pronto, isso é tá mesmo. isso. aí no nosso exemplo de conexões. Ah, já falei, Adorei, eu, fa- eu, adorei. eu falo muito. Maravilhoso. Maravilhoso, Kai. Isso Fala aí. muito não, tu tá incentivando todas nós a fazer Segue isso. firme, Maravilhoso, não, parabéns. segue firme, ó. Tem que É, conectar. fala bastante, pelo menos eu falo. Só Maú, queria comentar Ótimo posso comentar conselho. uma coisa rapidinho? Eu vivi uma experiência no meu trabalho, que eu trabalho com terapia corporal, né? Mas essa questão da linguagem, né? De ter uma linguagem empreendedora é bem difícil, principalmente para quem trabalhou a vida toda na educação, né? Então, você fica atrelado a outro tipo de linguagem. E eu vivenciei, e vou dizer que eu perdi um grande negócio por não ter essa habilidade empresarial, de não ter essa habilidade em fazer uma conversa, de vender, né, um produto. Eu vivenciei um momento que, na empresa que eu trabalho,
o pessoal da CIPA e também a psicóloga da empresa chamaram para fazer uma atividade. Então, o que eu fiz lá foi uma atividade de integração e, claro, foi ginástica laboral, né? Mesmo tendo sido de uma forma terapêutica, que é a minha área, foi uma ginástica laboral que aconteceu lá. Durante todo o trabalho, esses 3 dias que aconteceram, os funcionários, que são mais de 150 funcionários, ficaram encantados, participaram, se sentiram motivados e tal. Por eu não ter essa habilidade empresarial, eu perdi a oportunidade de vender o meu peixe, né? Então, eu percebo assim, ouvindo essa conversa, que sim, eu posso ter um bom produto, mas eu tenho que me munir de informação de traquejo para saber como eu vendo, porque o produto ser bom só não é o suficiente. Então, foi até Exatamente. uma coisa bacana isso desse encontro de hoje, porque eu estou aqui pensando em quais encontros de mulheres empreendedoras eu devo começar a me engajar para aprender a conversar esta língua que eu, sem constrangimento, digo que eu não tenho. Eu posso ser uma pessoa habilidosa num monte de coisa, mas eu não sei vender o meu produto, né? E a gente, todos nós nos vendemos, né? Porque a gente tem um receio, e eu falo que acaba sendo um pré-conceito, né? Quando a gente fala assim, é vendedor. Vendedor? Sabe aquela coisa? É vendedor que quem é o vendedor? É aquele que não deu bem, se não deu bem em nada na vida, aí foi ser vendedor. E na realidade, todos nós somos vendedores. Porque a gente tem que vender o nosso produto, a gente tem que vender o nosso serviço, a gente tem que vender a nossa imagem, né? Então, existe um preconceito na nossa sociedade, isso vem mudando, mas realmente a gente tem que se preocupar com isso. Agora, eu te falo uma coisa: qualquer hora é hora de aprender, tá? E você fala muitíssimo bem, então vai aprender muito rápido essa linguagem empresarial. Mas eu acho que o primeiro passo é esse, é estar com as pessoas, conhecer as pessoas, entender um pouquinho e também pesquisar, né? É aquilo que eu citei rapidamente. Assim, pesquisar, entender um pouquinho do mercado, entender como funciona aquele segmento, aquela empresa, para ir com munições mesmo, para conseguir conversar e a pessoa entender e falar, nossa, ela se interessou, né? Ela pesquisou, ela está entendida do nosso segmento, não só da sua área específica, né? Para ter conversa mesmo, para ter conteúdo e assim e construindo essa conexão para gerar confiança. E aí depois a gente tem que entender, né, que a venda às vezes é o segundo, terceiro, quarto passo. Então, a gente criar essas conexões para depois vender. Entendi. E às vezes a gente desiste fácil, né? Não deu certo. Nossa, perdi meu tempo. Veio aquela Ana Carolina lá, ficou falando um negócio, eu tô indo, não vendi nada até agora, né? Então, é um processo, é um processo. E pode ter certeza, gente, a gente planta, a gente vai colher. Às vezes demora um pouquinho mais, não tem o tempo exato, né? Mas a gente precisa ter esse olhar e essa mentalidade, porque não dá para a gente ficar só na nossa área, porque tem muitas oportunidades, muitas oportunidades. E às vezes a gente fica tão preocupado em vender, né? Ah, mas o que que eu vou falar? Como que eu vou falar? Qual técnica eu vou usar? E é só conversar, né? Exato. Nessa E seja conversa, você mesma, né? A gente tem que ser. Eu estava falando isso, inclusive, hoje lá no escritório. Assim, tem umas pessoas que elas estão rebuscando tanto, né? Que querem ser algo que não são, completamente diferente do que ela é, e vai ficando mecanizado. E aí o que acontece? Ao invés de gerar confiança, gera desconfiança. Porque todos nós sentimos, né? Quando a pessoa está querendo ser algo que ela não é, como dizia minha avó, não orna, não né? orna. Combina, não orna. Na hora para você não passa segurança, não passa a verdade. E aí a gente não confia, a gente fala, tem alguma coisa errada com aquela pessoa. Meu feeling diz, o feeling está dizendo que a pessoa não está sendo verdadeira. Então, é isso mesmo, é só falar, ser verdadeiro, e falar, conversar. E ser vendedor é da natureza do ser humano, gente. É que às vezes a gente não percebe, mas como a Ana falou, e não só profissionalmente, a gente vende toda hora, né? Eu brinco que aqui em casa, até com o João eu vendo, porque eu faço ele comer quiabo falando que são rodinhas.
Ele ama rodas, mexe em roda de tudo. Filho, vamos comer rodinhas hoje. E ele come um pratão de quiabo. Então, assim, é uma venda. Como é que eu tô vendendo, né? Eu tô, ai, filho, quiabo, tá? É legume, né? Aí você já coloca na cabeça da pessoa e às vezes com a ginástica é a mesma coisa. Você tá querendo encaixar a ginástica num momento da conversa que não cabe. Não tá, não é aquele momento. Quando a gente começa a ouvir a pessoa, que ele vai começar a falar, aí naquele problema que ele falou pontual, você guarda essa informação e a hora que ela termina de falar, então, justamente, o trabalho que eu faço vai te ajudar nisso. Você não precisa falar, a pessoa já se vendeu, né? Vendeu para você. Então, o Lei que fala muito isso também nas formações dele. Tem curso de oratória, né? De oratória, como falar, mas ninguém dá curso para ouvir, né? Rotatória, exatamente. É só ouvir, Exato. né? É Só só ouvir. ouvir. E aí a gente consegue encaixar assim perfeitamente. E sem esse peso, gente, qual a técnica que eu vou usar para vender? Deixa rolar, conversa, ouve mais as pessoas. Só que para isso tem que estar nos lugares, né, amiga? Não dá para ficar em casa. Não Se ficar tem em casa, jeito. gente, não vai conectar com ninguém, desculpa aí, mas não vai rolar. Não Então, tem jeito. E tem até uma coisa que a Karina comentou que eu acho importante, né? A gente tem que colocar na agenda. A gente tem que destinar tempo para esses momentos. Isso não é diversão. E num grupo de networking, não é a hora livre, a hora que dá. Faz parte do nosso negócio, faz parte da nossa rotina. Então, sim, a gente tem que colocar na nossa agenda. Por exemplo, eu vou destinar 2 horas por semana ou 3 horas por semana para esse tipo de coisa, para ir em palestras. Eu vou destinar para participar de redes de negócios. Mas volto a falar, é importante antes a gente entender aonde estão nossos clientes. Porque também, só para participar por participar, não faz sentido, né? Nosso tempo custa, a gente não tem. Eu falo uma coisa hoje que a gente. Qual que é o bem mais precioso das pessoas? É o tempo, né? Tá todo mundo enlouquecido com 1 milhão de coisas para fazer. Então, destinar um tempo para, né, estarem aqui, vocês estarem aqui, sensacional, sensacional. Vocês escolheram estar aqui, né? Com certeza vocês tinham um monte de coisa. Ninguém tá aqui, não, eu não tinha nada para fazer, então eu tô aqui. Não. Então a gente tem que se organizar e se planejar. Aonde eu quero estar? Aonde estão meus clientes? Aonde eu vou conseguir gerar conexão? Aonde eu vou no shake com as amigas da academia? Eu vou na associação comercial? Eu vou no BNI? Mas isso precisa estar na agenda. Não dá para ser só na hora que dá certo. Porque não vai dar certo. não. E tem que Né? Na maioria buscar, das né? vezes Não não vai dar só certo. esperar um convite de alguém. A gente tem que Ou procurar alguém mesmo. para ir junto, né? Enfim, É, eu brinco que é. a gente é adulto, né? Adulto faz o que tem que ser feito. Nós não somos criança. Criança faz o que bem entende, né? Tem vontade, adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Ponto. Então, preciso, ponto. Se eu vou sozinha, se eu vou. Mas a gente precisa ter a direção da nossa vida, né? E da nossa carreira. É isso. Que delícia de noite, gente. Alguém que tá de câmera fechada quer perguntar aí? Ó, vamos aparecer todo mundo para a gente fazer um printzinho. E última chance de pergunta. Temos 5 minutos. Se quiserem aproveitar. Oi, A Ana, seja Ana, minha xará. bem-vinda. Ana também. Quer fazer alguma pergunta, Ana? Tudo certo? Ah lá, ó, tá vendo? Aproveita o tempo. Que delícia. Ó, apareçam então, vamos fazer um printzinho. Deixa eu tirar um. Todo mundo preparado aí? Cadê? Cadê? Oi. Gente. Ah, peraí que a Marina não apareceu. De novo. Mais alguém? Última chance, última chance.
Aí, agora sim. Falando em tempo, eu quero agradecer esse seu tempo precioso, a minha amiga, por ter dividido essas Eu que agradeço informações muito. maravilhosas. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão demais, demais, demais. Mais uma vez, obrigada pela presença da sua pessoa na minha vida, na minha história. Sou muito Eu feliz, sou sou muito grata por isso, grata. viu? Eu também. Eu também sou muito grata por isso. Que E, bom. gente, foi um prazer. Eu adoro conhecer pessoas novas, adoro me conectar. Isso eu gosto muito mesmo, faz parte da minha essência, da minha vida. Então, quando a Nath veio com esse convite, eu não consigo falar não, porque eu sempre aprendo muito mais que vocês aprenderam comigo, viu? Então, nas falas de cada um, por isso eu gosto, fale, compartilhe, porque a gente aprende muito. Então, muito obrigada por isso. Eu tenho, se vocês, eu adoro conversar com as pessoas, então, se vocês quiserem, eu tenho o Instagram na Carolina Verde Braga. Eu tenho uma coluna na CBN, que eu tô toda semana, que chama Evolução Empresarial. E aí eu geralmente eu consigo, toda semana eu tenho tem a live no Instagram, então tem uns assuntos bem legais. Inclusive, Nath, vou te fazer o convite para você estar comigo na CBN, depois eu te mando para a gente marcar, se você puder, vai ser um grande prazer para falar sobre esse assunto que nós nunca falamos lá na CBN, no meu quadro, então vai ser um prazer ter você lá, viu? E vocês, quando vierem a São José do Rio Preto, me avisem, vamos nos conhecer pessoalmente. Karina está aqui pertinho, então, vai ser um prazer, adoro mesmo, eu adoro conhecer pessoas, eu gosto de fazer contato, essa é a minha essência mesmo. Que delícia. A Ana entrou hoje, viu, gente? A Ana tá lá malhando, ela nem estava preparada, porque ela entrou para a formação agora, há uma hora atrás. Eu falei, então nem pensa, só vem. Que legal! Obrigada, seja bem-vinda à nossa família Viver de Laboral, porque aqui o intuito é isso mesmo, é a gente crescer, a gente torce junto, eles me mandam, Nath, agendei uma reunião e a gente fica aqui todo mundo na torcida. Então é sobre isso, gente. Eu fico muito feliz com o sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês é o meu sucesso também, com certeza. Ana, obrigada. Deus Beijo, abençoe fiquem com muito a Deus, vida. viu? Meninas, Amém, obrigada pela amém. participação de vocês. Até mês que vem. E qualquer dúvida, chama a Nath. Estou aqui. Ana, Beijinho, fiquem com como que Deus. é seu Instagram? Eu vou mandar Ana lá, eu vou Carolina. mandar. Você Tá lá. manda. Então a Nath Mando, manda. Tá, mando, pode obrigada. deixar. Beijo, Pra não gente. ter Muito erro. prazer, viu? Fiquem com Deus. Tchau, Beijo, gente. obrigada. Tchau, tchau.